Lima Barreto nasci dia 13 de maio de 1881, um escritor brasileiro conhecido como o romancista da Primeira República. Fui um importante escritor do pré-modernismo. Meu pai, João Henriques de Lima Barreto, era um tipógrafo e minha mãe, Amália Augusta, era uma professora. Porém, ambos eram filhos de escravos. Como descendente, desde cedo senti na pele a exclusão social devido à minha origem, o que só piorou nos meios acadêmicos. Em 1887, ingressei na Escola Politécnica, mas abandonei o curso de engenharia após várias reprovações. Em 1903, comecei a trabalhar como amanuense na Secretaria de Guerra. Em abril de 1907, comecei a entrar no mundo artístico. Fiz minhas primeiras contribuições em uma revista, que na época era de grande circulação, chamada Fon Fon. Porém, senti que meu potencial não estava sendo usado por completo. Assim, me demiti e fundei a minha revista Floreal, em outubro do mesmo ano. Em 1909, eu publiquei meu primeiro livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1911, consegui publicar o meu romance, Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Eu me lembro que nessa época ele estava muito mal. Ele tinha várias crises e bebia demais. E em 1914 ele foi internado no hospício. Alguns anos se passaram. Trabalhei com algumas revistas, publicando diversos textos. Porém, algum ano para destacar nesse tempo foi o ano de 1919, quando publiquei o romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, pela editora Revista do Brasil de Monteiro Lobato. Em 1921, eu pretendia apresentar a minha terceira candidatura à Academia Brasileira de Letras. Porém, eu não estava muito bem, então acabei desistindo. Além de suas origens, ele também tinha uma posição combativa e uma crítica contundente. E isso lhe custou uma indiferença da elite cultural. Com a saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu de um colapso cardíaco no dia 1º de novembro de 1922, aos 41 anos, em sua casa, no bairro de Todos os Santos, Rio de Janeiro. Seus restos mortais, bem como os de seu pai, estão no cemitério São João Batista. Grande parte de seus escritos foram publicados depois de sua morte, entre as décadas de 1940 e 1950, a partir de pesquisas de Francisco Assis Barbosa, um de seus principais biógrafos. Lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado por leis certas e determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas estranhas, poderia intervir, leis que a ciência humana iria aos poucos desvendando. Não sorri inteiramente, mas achei tal coisa ingênua, e que todo saber humano só seria útil para as suas necessidades elementares da vida, e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino. Lima Barreto, no Cemitério dos Vivos. Eu acabo de publicar um livro sobre esse personagem, Lima Barreto, que eu chamei Lima Barreto Triste Visionário. Lima Barreto era um personagem muito ambivalente, muito contraditório, como somos todos nós, né? Já passou aquela época que a gente considerava que biografia era um projeto agiográfico, um projeto enaltecedor. Enfim, biografia não é, e a gente tem que trazer as ambiguidades de cada personagem. Já no título eu tentei tratar com elas, por exemplo, triste. Triste é um termo que Lima Barreto usava para definir a si mesmo. Ele foi um autor que faleceu muito jovem, com 41 anos de idade, sofreu muita discriminação. Então, triste é um termo de Lima Barreto, que quer dizer uma pessoa mais, enfim, desfalecida, mais deprimida. Mas, na nossa linguagem popular, triste é uma pessoa teimosa, certo? Se eu disser, olha, você é um sujeito triste, quer dizer que você não desiste. Então, vejam a ambivalência. Visionário. Visionário pode ser uma pessoa que enxerga longe, cheio de planos, mas visionário é também o louco, que enxerga tanto que não vê a própria realidade. E no caso de Lima Barreto, no seu livro mais famoso, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o Floriano Peixoto quem diz para o Policarpo Quaresma, porque Policarpo queria instituir o tupi-guarani como língua nacional. Floriano acha isso uma loucura e diz: Policarpo, tu és um visionário. Então vejam a ambiguidade da palavra. Visionário pode ser alguém
que enxerga muito à nossa frente, que tem projetos, visionário pode ser um alienado, uma pessoa que não é incapaz de ver. Esses exemplos aparecem no livro inteiro. Lima Barreto era considerado na sua época uma voz desagradável. Num contexto em que ninguém queria falar sobre a escravidão, todo mundo queria colocar a escravidão no passado, Lima Barreto insistia nas persistências do nosso racismo. Insistia também em como a nossa república era falha. Falava sobre os feminicídios, falava maridos, amantes, mulheres, não as matem. Por outro lado, ele também era contra o feminismo, porque ele dizia que o feminismo tinha abandonado a causa das trabalhadoras. Escrevia muito sobre corrupção, acusava os jornalistas de serem artificiais, acusava os literatos de serem peroba, como ele chamava, ou seja, de fazer uma literatura só de sobremesa. Lima Barreto era contra a Academia Brasileira de Letras. Tentou entrar 3 vezes e cada vez que não entrava, falava mais mal dos nossos literatos. Lima Barreto era contra o futebol, criou uma liga, não teve nenhum sucesso, mas ao mesmo tempo ele falava que o futebol criaria a guerra. Ele escrevia no período entre guerras, escrevia nos anos 1918, 1920, entre a Primeira Guerra e a Segunda, e ele dizia já nesse momento como o futebol criava muito ódio. Vejam agora, nesse momento, como nós estamos tendo tantos problemas de racismo e tantos problemas de homofobia no futebol. Então esse é um personagem ambivalente e que vale a pena por conta disso. Foi um escritor combativo, foi um escritor que teve a coragem de transgredir e um escritor que nunca foi tão atual, nesse momento em que a nossa república anda tão falha, nesse momento em que a nossa democracia anda quase que patinando. Lima Barreto mostrou como o verdadeiro exercício da cidadania e da democracia é feito com a diferença e com o debate, com a provocação, com a diferença. Eu sou uma historiadora, uma antropóloga, todo historiador tem medo do anacronismo, ou seja, tem medo de tirar um autor do seu contexto e trazer para o nosso, mas no caso de Lima Barreto é quase uma obrigação. A gente entender como ele foi uma voz solitária, uma voz intransigente, mas que nunca deixou de se bater pela nossa cidadania e a nossa democracia. Nesse sentido, ele foi uma espécie de Dom Quixote, ou seja, ele não enfrentou moinhos, mas enfrentou uma espécie de moinho simbólico que estava de alguma forma implantado nessa que foi a nossa república, a primeira república, mas que persistentemente continua a mostrar como, enfim, vivemos no entrave e vivemos... Entre as suas principais obras estão Recordações do escrivão Isaías Caminha, de 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, Numa e Ninfa, lançado em 1915, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, lançado em 1919, Clara dos Anjos, lançado em 1948, Diário Íntimo, lançado em 1953, e Cemitério dos Vivos, lançados em 1956. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra, em tom autobiográfico, é um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social paira em um plano psicológico, muitas vezes quem fala é o próprio autor e não seu personagem narrador, Isaías Caminha. Recordações do escrivão Isaías Caminha, de 1919. A história contada no livro se passa no subúrbio do Rio de Janeiro e tem como pano de fundo a pobreza, os moradores da região suburbana e as relações que os personagens travam. Por outro lado, o romance retrata também os intelectuais do tempo de Lima Barreto, fazendo uma crítica frontal por serem vaidosos, mesquinhos, corruptos e hipócritas, e só pensarem no próprio bem-estar. O romance, que é um precioso retrato do tempo que Lima Barreto viveu, nos mostra como o preconceito racial condenava Isaías, o transformando em algo que ele não era originalmente, modificando seu caráter, tentando se adaptar à realidade em que estava inserido. Assim como o protagonista da história, o escritor Lima Barreto procurou ascender profissionalmente e enfrentou barreiras raciais parecidas com o seu protagonista Isaías.
Por acreditar na meritocracia, Lima Barreto, que era filho de um tipógrafo com uma escrava liberta, ficava extremamente frustrado com o funcionamento da sociedade. Agora sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele foi lançado em 1915 e foi considerado a obra-prima de Lima Barreto. Contando um pouco sobre a história do livro, o autor ele descreve a vida política do Brasil após a proclamação da República. Além disso, a obra também vai trazer um pouco sobre os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, que era um homem metódico, nacionalista, fanático, sonhador e ingênuo. Policarpo ele vai dedicar a vida a estudar as riquezas do país. E além da descrição política do final do século XIX, a obra vai trazer um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. Nume-Ninfa, 1915. A história de Nume-Ninfa foi escrita em apenas 25 dias depois que Lima Barreto saiu do hospício, em outubro de 1914. Publicado sob o formato de folhetim, no ano de 1915, no jornal A Noite, a obra se transformou em livro em 1917. Na época em que foi publicado, o livro tinha como subtítulo Romance da Vida Contemporânea, já denunciando a vontade de Lima Barreto de escrever sobre a sociedade em que estava imerso e sobre o período em que viveu. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, lançado em 1919. O narrador personagem dessa história é Augusto Machado, que nos guia por 12 capítulos independentes. O romance aborda dois personagens deslocados, o Augusto Machado e Gonzaga de Sá, que trabalham juntos e não se adaptam ao meio onde estão. Os colegas de repartição pública são testemunhas da burocracia brasileira. Reclusos e solitários, os dois amigos passam um livro comentando sobre a vida da cidade do Rio, que se modernizava no início do século XX. Através do olhar de Augusto Machado e Gonzaga de Sá, o leitor conhece melhor a cidade, os papéis sociais e os políticos da época, como o Barão do Rio Branco. Clara dos Anjos foi o último livro escrito por Lima Barreto. O trabalho, concluído no ano de sua morte, foi lançado muito mais tarde, apenas em 1948. O romance trata principalmente do racismo e do lugar da mulher na sociedade preconceituosa carioca do início do século XX. A personagem principal aqui é Clara dos Anjos, uma menina pobre de 16 anos que mora no subúrbio do Rio de Janeiro, filha de um carteiro e de uma dona de casa. A moça cai nos encantos de Cassi, um músico branco e sedutor. Ele engravida a moça e a abandona logo a seguir, deixando Clara desamparada com um bebê no ventre. Com muito sofrimento, a jovem vai se dando conta aos poucos de sua condição marginalizada, pobre, mestiça, mãe solteira e excluída socialmente. A obra traz um retrato da sua época, corajosamente denuncia uma série de temas espinhosos que costumavam a ser abafados socialmente. Diário Íntimo, 1953. Diário Íntimo é um livro que bebe muito da biografia do escritor, falando sobre a sua condição intelectual no contexto carioca, sobre os preconceitos raciais que enfrentava e sobre a sua luta contra a doença psiquiátrica. O autor aborda, por exemplo, a miséria presente na população fluminense e o abismo entre as classes sociais com uma burguesia abastada, que dominava a cidade enquanto a população carente era sucessivamente maltratada. Além de contar sua própria trajetória pessoal, em Diário Íntimo vimos a fotografia do Rio de Janeiro da sua geração, tendo Lima Barreto criado um verdadeiro registro do panorama social, político e cultural do tempo em que viveu. Agora sobre o Cemitério dos Vivos, lançado em 1956, ele é uma obra inacabada de Lima Barreto que foi produzida entre 1914 e 1919, apesar de ter sido publicada só lá na frente, que foi produzido enquanto ele esteve internado no Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. E na obra ele vai se tratar muito sobre a biografia pessoal do autor, e está cheia de sofrimento. No livro, você vai observar um retrato de como a sociedade tratava aqueles que sofriam de doenças mentais. Ali você vai conseguir perceber como o Lima Barreto tinha influência de outros autores, principalmente de Machado de Assis, que você vai poder observar como a obra se assemelha ao Alienista, que também tratava sobre preconceito contra as doenças mentais, né?
Além disso, o livro é bastante crítico de como o meio social lidava do ponto de vista médico e humano com essa situação dos doentes mentais internados em manicômios. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiraram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Veio-me, repentinamente, um horror à sociedade e à vida. Uma vontade de absoluto aniquilamento, muito mais do que aquele que a morte traz. Um desejo de perecimento total da minha memória na terra. Um desespero por ter sonhado e terem me acenado tanta grandeza. E ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão baixo que quase me pus a chorar que nem uma criança. O livro Cemitério dos Vivos é um romance inacabado, escrito entre os anos de 1919 e 1920, quando o autor estava internado em um hospício. Por esse motivo, a obra trata desse tema. A maioria das editoras trazem o Diário do Hospício como a primeira parte de uma obra. Esse fragmento é uma junção de documentos e registros do escritor Lima Barreto, que ele escreveu enquanto estava internado. Essas anotações funcionam como um testemunho direto e coerente sobre seu estado e rotina no manicômio. Esses mesmos registros foram usados pelo autor para escrever o romance ficcional publicado como Cemitério dos Vivos. Esse romance foi encontrado em rascunhos escritos a lápis, com diversas anotações que remetem aos registros. Por todos esses motivos, é necessário uma interpretação maior desses dados, que são úteis para entender a história. Em trechos do seu diário, é possível identificar que o autor estava lúcido no asilo de alienados e mostra-se bastante consciente dos motivos que arrastaram àquela situação. Além disso, ele faz diversas análises sobre o lugar e as pessoas. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que a dificuldade de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, delírio. No início dos seus apontamentos, ele realiza diversas observações sobre a polícia, que, naquela época, era usada como instrumento para retirar supostos dementes a um lugar apartado, e ele também relata a violência que sofreu, como quando foi obrigado à nudez pública, ameaçado por chicotadas. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. É importante registrar que, mesmo sendo taxado como alienado e jogado no meio de desequilibrados, loucos ou até alucinantes, ele compara seu vexame com as afrontas suportadas por seus ídolos. Durante sua permanência, ocorreu diversas interações com médicos e outros pacientes. Em suas observações, ele relata uma vida cotidiana de camaradagem e tolerância entre enfermeiros e os doentes. Porém, critica diversas vezes alguns métodos arcaicos e medievais dos psiquiatras, que buscam muita teoria e não estudam a prática. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua, e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério que há na especialidade que professa? Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza.
Um importante fato é a vez que conheceu o diretor do hospício, Juliano Moreira, que realmente foi um grande alienista do Brasil, que trabalhou duro nessa área e representa os primeiros esforços para elaborar um corpo teórico nesse país. Ele rejeitou diversas teorias psiquiátricas francesas e realizou seus próprios estudos. O relato do autor se torna importante, pois ele descreve o profissional com clareza, mas revela um contraste. Independente da liderança, não foi possível alterar as práticas do manicômio, dando a entender que alguns mecanismos resistem e são necessários grandes esforços para alterá-los. O relato é composto por escritas que remetem ao imediato, com marcações do tempo como agora, dando a entender que o autor estava escrevendo enquanto as ações foram ocorrendo. Porém, ele faz referências aos livros para fazer saltos entre as anotações. Com essas ferramentas, além do dia a dia, o autor também recorda e julga-se diversas vezes. O aparecimento do meu primeiro livro não me deu grande satisfação. Esperava que o atacassem, que me descompusessem, e eu, por isso, tendo o dever de revidar, cobraria novas forças. Mas tal não se deu. Calaram-se uns e os outros que dele trataram, elogiaram, é inútil dizer que nada pedi. Depois disse-lhe que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e crendice no hospício. Creio que ele não gostou. Muitas causas influíram para que eu viesse a beber, mas de todas elas foi um sentimento ou pressentimento, um medo sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte do meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamentos caros e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu me aborrecia. Minha casa, tão triste ela era. Meu pai delirava, estava cheio de dívidas, bebia desbragadamente, a ponto de ficar completamente bêbado às 9 ou 10 horas da noite. Fazendo um paralelo ao livro, Lima Barreto em diversas revistas simpatizava com ideias revolucionárias, como o comunismo na sua versão maximalista e o anarquismo, isso em total relação a esse período conturbado da vida dele. Há testemunhos indiretos de que Lima foi tomado de pavor ao imaginar-se perseguido por um militar ligado ao Marechal Hermes da Fonseca, o tenente Serra Pulqueira. Consta nos registros médicos do Hospício Nacional dos Alienados datados de 27 de agosto de 1914 relativos à sua primeira internação. Interrogado sobre o motivo de sua internação, refere que, indo à casa de um do seu tio em Guaratiba, prepararam-lhe uma assombração, com o aparecimento de fantasmas, que aliás lhe causaram muito pavor. Nessa ocasião, chegou o tenente Serra Pulqueiro, que, embora seu amigo de pândegas, invectiou por saber que preparava panfletos contra os seus trabalhos, na Vila Proletária Marechal Hermes. Tendo ele negado, foi conduzido à polícia, tendo antes cometido desatinos em casa, quebrando vidraças, virando cadeiras e mesas. A sua condução para a polícia só se fez mediante o convite do comissário, que lhe deu um aposento até que o transferiram para a nossa clínica. Protesta contra o seu sequestro, pois vai de encontro à lei, uma vez que nada fez que o justifique. Nota, de certo tempo para cá, a animosidade contra si entre os seus companheiros de trabalho, assim como os próprios oficiais do Ministério da Justiça, onde é funcionário. Julga que o tenente Serra Pulqueiro teme a sua fama, ferina e virulenta, pois, apesar de não ser um grande escritor nem um ótimo pensador, adota as doutrinas anarquistas e, quando escreve, deixa de transparecer debaixo de linguagem energética e virulenta os seus ideais. Sempre que Lima Barreto para de levantar o cotidiano, lamentar-se, ele entra em um mundo de divagação, exprimindo uma mentalidade curiosa que tenta explorar e entender o mundo à sua volta, neste caso, o hospício ou os doentes. Segundo suas palavras, ele não acredita que haja uma resposta única e científica para a loucura, criticando como o estudo na época era feito, dizendo que uma nomenclatura ou termologia não poderia descrever tão simplesmente. Que dizer da loucura?
Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre elas uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos, só há loucos. Há uma nomenclatura, uma terminologia, segundo este, segundo aquele. Há descrições pacientes de tais casos, revelando pacientes observações. Quando as hipóteses que se arquitetava a respeito da origem de sua loucura, que era atribuída apenas à bebida, a autoanálise leva a sondar outras matrizes para compreender o desequilíbrio da mente e do comportamento. Acode-me refletir por que razão os médicos não encontraram o amor, desde o mais baixo, mais carnal, até sua forma mais elevada, desdobrando-se no verdadeiro miticismo, numa divinização do objeto amado. Por que, pergunto, eu não é um fator de loucura também? Porque a riqueza, a base de nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser objeto da vida, da nossa atividade na Terra, não é também causa da loucura? Porque as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por mérito obter, não é causa da loucura? Cemitério dos Vivos de Lima Barreto vai se passar em grande parte no Hospício Nacional de Alienados, na URCA. Ele vai contar sobre as histórias de Vicente Mascarenhas, que era um funcionário público frustrado, que tinha vida infeliz, e como isso conduziu ele à depressão, ao alcoolismo e, por fim, ao internamento no manicômio. Agora, quando você observa a vida de Lima Barreto, você vai perceber que ele foi internado 2 vezes no manicômio e ambas por alcoolismo crônico, com delírios e alucinações. Ou seja, é possível perceber que há uma ligação, há uma grande ligação entre a vida de Vicente Mascarenhas e Lima Barreto. É como se a obra funcionasse quase como uma autobiografia do autor, tendo alguns traços de ficção, algumas mudanças comparadas à vida de Lima Barreto, como sua mulher, a família, além da substituição de alguns nomes e personagens coadjuvantes. Mas por conta disso, a obra é considerada um nó, que é amarrado pela combinação de fatos reais e ficcionais. Além disso, a obra se sustenta em descobrir o significado das coisas ou da existência, perguntando-se o motivo dos fatos ocorridos. O personagem principal do livro é Vicente Mascarenhas. O seu relato começa contando as suas perspectivas e seus princípios. Ele é um homem que preza pelo conhecimento e pela literatura. Apesar de não ler muito, em diversos trechos o personagem faz referência a diversos autores famosos, tanto brasileiros como estrangeiros. As minhas leituras literárias eram poucas, e menino li autores nacionais: Alencar, Macedo, Manuel de Almeida, Aloísio, Machado de Assis, e também os poetas Gonçalves Dias, Varela, Castro Alves e Gonzaga, de quem soube de cor várias liras de Marília de Odisseu. Júlio Verne, porém, era o meu encanto, pois me fazia sonhar no concreto de novos mares, novos céus e até novos meios diferentes dos possíveis de admitir, mesmo imaginando. Depois dos 16 anos, pouco procurei literatura, a não ser o Paulo e Virgínia, o Dom Quixote, o Robinson, que são livros geralmente conhecidos e universalmente prezados. Apesar de sempre procurar aperfeiçoar-se no seu conhecimento, Vicente nunca foi muito preocupado com títulos acadêmicos. Esses títulos, segundo ele, só trariam responsabilidades e obrigações, de que não gostaria. Teria que procurar empregos adequados a seus estudos, e teria que sempre buscar estar atualizado no assunto de sua especialidade. Por isso, não queria depender de pessoas poderosas para viver a vida e queria uma profissão liberal, que se fosse exercer, seria desviar da aplicação normal. Ele iria frequentar mais um ano de escola, para aprender as noções básicas de que acha necessário. Depois iria abandonar a instituição. No mesmo ano, ele começou a frequentar a pensão da viúva Dias. Durante sua estadia, conheceu Dona Efigênia, a filha da viúva. E durante o passar dos dias, os dois começaram a conversar com uma frequência cada vez maior. Conversou sobre diversos assuntos, principalmente literatura.
O personagem começa a perceber a evolução da relação quando os dois começam a trocar livros e ele começa a ler autores que nunca tinha lido, apenas para falar com ela. Pedi-lhe o livro de Bilac. Ele sorriu e disse-me, entre malicioso e contente: Você está namorando Mascarenhas? Por que, ô Messa? Qual? Você, positivista, lendo Bilac? Não é possível. Isto é para alguém ser uma nata. Vou emprestar a você o Bilac e é já. Nunca me tinha passado semelhante coisa pela cabeça, pois me julgava completamente inapto para semelhante atividade e conformava-me orgulhosamente, por julgar tal incapacidade de bom arguro e realizar os estudos e meditava. Chagas, porém, fez-me ver o melhor de mim mesmo, examinar que mais detidamente as minhas atitudes diante da moça e as modificações que elas tinham sofrido, naqueles 8 meses de convivência pelo jantar e pelo almoço. Não deixava de ter ele razão em parte. Após um tempo, a viúva Dias sofre um acidente e a pensão é fechada. Efigênia e Mascarenhas ficaram um tempo sem se falar. Até que certo dia, a própria Efigênia envia uma carta a Mascarenhas pedindo que ele venha visitá-la. Depois da visita foi revelada sua intenção, assim Efigênia pede Mascarenhas em casamento e ele acaba aceitando. É importante ressaltar que Vicente achava essa mulher superficial e nunca contou seus segredos ou suas ambições a ela. Durante 5 anos de casamento, ele tinha apenas respeito a ela e não amor. Durante esse período, Mascarenhas começou a escrever para diversas revistas e também começou a escrever o seu próprio livro. Além disso, ele e Efigênia tiveram um filho. No 5º ano de casamento, Efigênia acaba morrendo e só depois desse acontecimento que Vicente percebe a importância que sua mulher tinha na sua vida e se arrepende totalmente de nunca ter dado o devido valor a ela. Juntando a tristeza dessa perda, ele fica ainda mais triste por conta de seu filho, que apresentava vários problemas de aprendizagem e não existia muito acompanhamento avançado na educação. Seu filho era analfabeto e tinha 9 anos, e isso era visto como uma deficiência na época. Por conta disso, Mascarenhas achou uma fuga de toda essa tristeza na sua vida, por meio da bebida. E foi aí que começaram seus delírios e a sua primeira internação. As passagens relatadas do hospício se assemelham bastante às anotações do diário do hospício, tendo as mesmas reflexões e críticas. E antes, a maior diferença é a riqueza das descrições dos loucos, onde ele descreve de maneira mais intensa os delírios e as ações de seus companheiros de cárcere. Uma muito marcante é a vez em que ele foi questionado por um rapaz mais novo o motivo de ele estar ali. O menino era adolescente e pediu se Vicente havia matado alguém. Logicamente, a resposta foi negativa. Porém, esse rapaz, após escutar a resposta, falou com uma voz calma e serena que ele havia matado alguém. E isso desencadeou uma crise existencial no Mascarenhas. O último encontro com esse rapazola criminoso, ali naquele pátio mergulhado entre malucos a delirar e fazer esgares uns outros, semi-mortos, aniquilados, anulados, encheram-me de um grande pavor pela vida e de um sentimento profundo da nossa incapacidade para compreender a vida e o universo. Assim, sem mais e sem menos, o livro Cemitério dos Vivos acaba. Caso continuemos a traçar um paralelo com a vida do autor, é possível afirmar que Vicente Mascarenhas saiu do hospício. Porém, por causa da tristeza, alcoolismo, das dificuldades e, consequentemente, da resposta do seu corpo, ele não conseguiu sobreviver por muito mais tempo. Mas, como mostra todos esses rascunhos, ele ficou até o fim, explorando e denunciando a realidade. As obras de Lima Barreto representam uma fase de transição para o modernismo. Diferente de outros autores da época, ele não ficou preso a regras gramaticais e estilos literários. Assim, ele provocou a ira de diversas pessoas. Talvez, explorando de maneiras tão diferentes, ele não conseguiu alcançar o seu sucesso na época. Porém, com o passar dos anos, o seu reconhecimento foi aumentando.
E, atualmente, as suas obras representam grande importância social e são usadas tanto para estudarmos aquela época, mas também para refletirmos sobre o presente e o futuro.